Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 19 de abril. Título: Herodes Antipas, zombado do Rei da Glória. Texto base, Lucas 23, verso 11. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Lucas 23:10 nos diz que naquele dia em que Jesus se recusou a atender às expectativas de Herodes, os principais sacerdotes e os escribas ficaram tão furiosos que se levantaram e o acusaram com grande veemência. A frase com grande veemência significa a pleno tom, a pleno volume, tenazmente ou vigorosamente. Isso significa que aqueles homens deviam estar gritando como maníacos loucos totalmente descontrolados. Muito provavelmente estavam dizendo algo como: Que grande milagreiro você é! Você não tem poder. Você é uma fraude. Se você é capaz de fazer milagres, por que não faz um agora? Você não passa de um charlatão. Quando a disputa de gritos cessou e o volume de suas vozes diminuiu o suficiente para que a voz de Herodes fosse ouvida, este deu a ordem oficial para sua guarda e ele mesmo deliberadamente humilharem, zombarem, desdenharem e ofenderem Jesus. De repente, as pessoas que estavam naquela sala da residência de Herodes se transformaram em uma turba que vaiava, assobiava, zombava e gargalhava, lançando todo o seu veneno sobre Jesus. Lucas 23:11 nos conta sobre esse evento, dizendo: Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Perceba que naquele dia Herodes estava reunido com a sua guarda. Quem eram esses homens de guerra e por que eles estavam ao lado de Herodes quando Jesus ficou diante dele? A palavra grega para homens de guerra é stratelma. Poderia significar um pequeno destacamento de soldados romanos, porém, mais provavelmente sugere que esses homens eram guarda-costas pessoais de Herodes, selecionados dentre um grupo maior de soldados por serem excepcionalmente treinados e preparados para lutar e defender se convocados. É por isso que a Bíblia King James, em inglês, se refere a eles como homens de guerra. A Bíblia nos informa que, com a ajuda de seus guardas-costas, Herodes tomou Jesus e tratou-o com desprezo. Essa frase é desenvolvida a partir da palavra grega eisotenel, um composto das palavras ek e outem. A palavra ek significa para fora e a palavra outem é uma forma subsequente da palavra oudem, que significa nada. Em conjunto, a palavra significa reduzir alguém a nada. Isso pode ser traduzido como fazer pouco de, depreciar, desdenhar, desconsiderar, desprezar ou tratar com malícia e desprezo. Jesus já havia suportado os insanos gritos e berros que os principais sacerdotes e os anciãos lançaram sobre ele. Agora, porém, Herodes e seus guarda-costas passaram a ser os principais personagens a exercer o seu próprio tipo de humilhação de Jesus. Lucas usa a palavra eisotenel para nos transmitir que eles eram maliciosos e vingativos, e que seu comportamento era sórdido e repulsivo. Depois, Lucas nos diz que Herodes e seus homens escarneceram dele. Isso nos dá uma ideia do quanto eles desceram para ridicularizar Jesus. A palavra escarnecer é a palavra grega empaidizo, a mesma usada para retratar o comportamento zombador dos soldados que guardavam Jesus antes de ele ser levado ao tribunal de Caifás. A palavra empádizo significa jogar um jogo. Era frequentemente usada para jogar um jogo com crianças ou divertir uma multidão, representando alguém de maneira tola e exagerada. Poderia ser usada em um jogo de charadas no qual alguém procura retratar comicamente alguém ou até mesmo se divertir com alguém.
Herodes Antipas era um governador romano, supostamente um homem educado, culto e refinado. Estava cercado por soldados romanos primorosamente treinados que deveriam ter conduta e aparência profissionais. Porém, esses homens de guerra, juntamente com seu rei, caíram profundamente na depravação quando começaram a fazer um grande espetáculo, representando Jesus e as pessoas a quem ele ministrava. Eles provavelmente dramatizaram, fingindo estar curando os enfermos, deitando-se no chão e tremendo como se estivessem sendo libertos de demônios, tateando como se estivessem cegos e depois fingindo poder enxergar de repente. Era tudo um jogo de charadas destinado a imitar Jesus e rir dele. Então, Lucas nos diz: fê-lo vestir-se de um manto aparatoso. A palavra vestir é a palavra grega peribalo, que significa jogar sobre ou cobrir de pano, como dispor sobre os ombros. As palavras manto aparatoso são as palavras estes e lampros. A palavra estes descreve uma túnica ou veste, enquanto a palavra lampros retrata algo resplandecente, brilhante ou magnífico. Ela era frequentemente usada para descrever uma veste feita de materiais suntuosos e de cores vivas. É duvidoso que essa fosse a veste de um soldado, porque nem mesmo um guarda-costas de Herodes se vestiria com roupas tão resplandecentes. Com toda a probabilidade, essa era uma veste usada por um político, pois quando concorriam a cargos públicos, os candidatos usavam roupas lindas e de cores vivas. Porém, mais especificamente, quase certamente tratava-se de uma das roupas suntuosas de Herodes, que ele permitiu ser colocada sobre os ombros de Jesus, para que eles pudessem fingir adorá-lo como rei, como parte da zombaria dele. Embora Herodes tenha aparentemente se divertido com esse maltrato e abuso de Jesus, Lucas 23, verso 14 e 15, diz que ele não conseguiu encontrar em Jesus qualquer crime digno de morte. Portanto, após a conclusão desses eventos, Herodes o devolveu a Pilatos. Lucas 23, verso 11. Ao devolver Jesus a Pilatos, Herodes o enviou vestido com aquela túnica real. Um estudioso observa que, por esse vestuário ser habitualmente usado por um candidato a cargo público, a decisão de Herodes de enviar Jesus a Pilatos naquela túnica era equivalente a dizer: este não é um rei, é apenas outro candidato, um pretendente que pensa estar concorrendo a algum tipo de cargo. Quando leio o que Jesus suportou durante o tempo em que precedeu o seu envio à crucificação, fico simplesmente arrasado. Jesus não cometeu pecado ou crime algum, nem foi encontrada qualquer malícia em sua boca. Entretanto, foi julgado com mais severidade do que o pior dos criminosos. Nem mesmo criminosos implacáveis teriam sido submetidos a um tratamento tão rigoroso. E apenas pense, tudo isso aconteceu antes dele ser pregado na cruz, naquela cruz de madeira. A maneira mais baixa, dolorosa e degradante de um criminoso ser executado no mundo antigo. Antes de fazer qualquer outra coisa hoje, por que você não dedica alguns minutos a parar e a agradecer a Jesus por tudo porque ele passou para comprar a sua redenção? A salvação pode ter sido um presente gratuito para você, mas a compra da salvação não foi gratuita para Jesus. Ela custou sua vida e o seu sangue. Foi por isso que Paulo escreveu: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. E eis aqui mais uma sugestão para você. Em vez de guardar a boa nova de Jesus Cristo para si mesmo, por que você não encontra hoje uma oportunidade de contar a outra pessoa tudo que Jesus fez para que ela possa ser salva? O Espírito de Deus poderá usá-lo para levar alguém a um conhecimento da salvação de Jesus hoje mesmo. Minha oração para hoje. Senhor, quero usar esse momento para agradecer a Ti por tudo que Tu passastes por mim. É tremendo. Tu me amares tanto
que estava disposto a suportar tudo aquilo por mim. Sei que a minha salvação foi comprada com o teu sangue e que eu nunca poderia pagar pela minha salvação. Porém, quero dizer-te que servirei a ti fielmente pelo resto dos meus dias como uma forma de te mostrar a minha gratidão. Jesus, obrigado por me amar tanto. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Deus me amou tanto que enviou seu Filho unigênito para levar na cruz meu pecado, minha doença, minha dor, minha falta de paz e meu sofrimento. Graças a Jesus, hoje eu estou perdoado. Estou curado, estou livre de dor, estou cheio de paz e sou um herdeiro juntamente com Ele. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. O que você aprendeu de novo com a pedra preciosa de hoje? 2. Você já se sentiu zombado em virtude de sua fé? Em caso afirmativo, como reagiu aos que zombavam de você? 3. Você consegue pensar em alguém com quem possa compartilhar o evangelho hoje? Se sua resposta for sim, quem é essa pessoa? Sejam abençoados na prática da palavra.